Olá, turma! Vamos dar mais início a uma aula sobre Arduino. Nessa aula vamos aprender um pouco sobre o relé. O relé é esse módulo aqui, né? Temos o relé em si, que é essa caixinha azul. É um componente que você pode comprar na lógica de eletrônica à parte, né? E tem um módulo relé que ele já vem nessa plaquinha vermelha, azul, dependendo de onde você comprar. E tem uma parte de circuito aqui já feito. Então a gente não precisa estar confeccionando essa parte de sinais aqui, né? Que eu vou estar explicando mais para frente. Esse relé aqui, ele serve para a gente estar ligando cargas de alta tensão, por exemplo, aqui uma lâmpada de 220 volts, né? Na sua região pode ser 110, né? Sendo controlado por uma baixa carga, no caso aqui um Arduino, que trabalha com sinal de 5 volts na sua saída digital. Existem muitos outros tipos de relé no mercado. Existem módulos com 4 relés, 2 relés, 8 relés, 16 relés, mas o princípio é o mesmo. Então, você aprendendo com um de um, você tem capacidade de estar implementando seus projetos com mais quantidades de relés, né? Vou estar mostrando para vocês, a câmera aqui, o relé que eu estou utilizando. No meu caso, esse relé, ele trabalha em dois níveis lógicos, alto e baixo, no sinal de entrada. Isso eu vou estar explicando um pouquinho mais para frente. Então temos aqui a parte de nível baixo, de baixa tensão, né? Que é os 5 volts, que alimenta a bobina do relé, o GND, né? Que é o terra, e o pino de sinal, que vai acionar o relé. No meu caso aqui, esse relé, ele tem uma característica de trabalhar com cargas nessa parte aqui, de até 10 amperes em 250 volts. E ele tem a seguinte característica aqui, ó. O meio é o comum. Ele desligado, ele chaveia entre esse e esse. E quando acionamos o relé, ele deixa de chavear esse daqui e esse aqui, e chaveia esse e esse. Ou seja, ele comuta o centro entre o lado esquerdo e o lado direito. Então, eu vou mostrar para vocês como foi feita a montagem aqui na mesa. Aqui temos nossa carga. Temos uma fase indo direto para a tomada. E a outra fase, ela está sendo interrompida aqui, que vai ser controlada através do relé. Então, o centro eu coloquei a entrada de energia. E no lado esquerdo aqui, na parte de cima aqui, eu coloquei a saída que vai para a carga, no caso, a lâmpada. Se eu colocasse o inverso, em vez de colocar aqui em cima, colocasse aqui embaixo, ele desligado, ele estaria alimentando a minha carga. Ele trabalharia de forma inversa. Em vez de eu querer ligar o dispositivo, eu estaria acionando o comando aqui e estaria desligando a lâmpada. Mais para frente dá para fazer um teste também, só que sem fazer essa alteração de forma mecânica. Dá para fazer isso na parte lógica também. Temos aqui os pinos aqui de seleção, né? Podem ver aqui. Eu chaveio daqui e ponho para cá, se eu quiser que eu trabalhe com nível lógico baixo. Ele aciona o relé e nível lógico baixo. Eu aciono o relé em nível lógico alto se eu colocar nessa posição. Por padrão, eu vou deixar dessa maneira. A ligação entre o relé e o Arduino é da seguinte maneira. Deixa eu tirar todos aqui. O positivo, que é esse, no meu caso é esse DC mais aqui, eu coloco nos 5 volts da nossa fonte do Arduino, aqui. O GND, que é o pino do meio,
eu coloco no GNB do Arduino. E o nosso pino de sinal, eu coloco em alguma porta digital do Arduino. No caso, eu escolhi o pino 2 para esse exemplo. Agora vamos para a parte da programação. Não existe um módulo para relé, né? Existem empresas que podem estar, provavelmente relés de um canal, né? Mas tem empresas que fazem para multimódulos, né? Com módulos de 4 ou 8 relés para facilitar o desenvolvimento, né? Então, vou mostrar para vocês aqui como acionar um relé sem biblioteca, direto na linha de programação do Arduino. Primeiramente, a gente vai definir o, o pino de entrada, né? O pino 2, né? Aqui, né? Como entrada, né? Perdão, como saída. Então, em mode. O pino do relé eu vou colocar numa variável para facilitar a troca dele para outros pinos, se houver necessidade. Então eu coloco um define relay pin, é o nome do pino que eu estou dando, né? Da variável. E ele vai ser o número 2, ou seja, o pino 2 será o meu relé. Eu coloco ele aqui e defino ele como entrada. Para definir ele como entrada, como saída. Para definir ele como saída, output. Então, acabamos de definir o nosso pino 2 como saída digital do Arduino. No loop, vamos estar escrevendo o que a gente quer que ocorra com esse pino ao ligar o Arduino. Como exemplo, eu vou definir um tempo ele ligado e um tempo dele desligado, como se fosse um timer. Então, primeiramente, eu vou definir um tempo, né? De nível lógico alto. O tempo que eu quero que ele fique ligado, né? Nesse exemplo, vou dar um tempo de 5 segundos. E vou aplicar esse delay no loop do programa. Então, toda vez que o loop rodar, ele vai ficar aguardando 5 segundos antes de ir para o próximo comando. Nesse caso, eu quero que ele fique... Então, no caso aqui, eu quero que ele ligue o Arduino. Aliás, desligue o Arduino, né? Perdão. Temos que definir um tempo ligado e um tempo desligado. Não vai dar certo, né? O tempo desligado, no modo low, eu vou deixar ele 15 segundos. Então ele vai ficar 15 segundos desligado e vai ligar o Arduino. Que está no pino 2, no caso, esse é o pino que está recebendo a variável 2, né? O valor 2. E ele vai trabalhar com nível lógico alto. Se a gente tivesse invertido o pino lá no módulo, que eu vou mostrar aqui para vocês, que está aqui.
Se a gente inverter o pino aqui, é que ele está ligando o relé no modo alto. Se a gente estiver utilizando ele no modo baixo, aqui deveria ser low para estar funcionando. Então, se ele vai começar com o nível lógico alto. Quando ele chegar aqui, ele vai para low e vai acionar o relé. Mas nesse caso, ele vai ficar 15 segundos desligado e vai ligar o Arduino com nível lógico alto, né? Durante 5 segundos. Então ele vai ficar com um timer 5 segundos ligado. Então ele vai ficar nessa função aqui durante 5 segundos. Depois ele vai para o nível lógico baixo. Depois que ele ficar com o nível lógico baixo, ele vai terminar o loop aqui, né? E vai voltar para o início, aguardando 15 segundos. Então vai ficar 15 segundos desligado, vai ligar o Arduino, o relé durante 5 segundos e depois vai desligar, vai voltar ao loop e vai ficar aguardando 15 segundos para estar ligando novamente. Vou colocar o Arduino aqui na porta. Bom, já está conectado. A placa também já está selecionado. Podemos ver aqui embaixo. Eu vou pedir para estar verificando antes de enviar, né? Vou colocar o nome de relé. Ele está compilando esse código, né? Terminou. Então, tudo correto. E vamos carregar no Arduino. Eu não liguei a lâmpada na tomada ainda, ela está desligada. Aqui está o plug dela. Aqui. Eu vou estar ligando ela após ver se está correndo tudo corretamente, se está corretamente, né? Ele tem um LED indicador aqui. Tá vendo que ele ficou 5 segundos ligado, né? Ou seja, ele recebeu um nível lógico alto aqui durante 5 segundos. E agora ele está aguardando 15 segundos para estar ligando o relé novamente. Então vamos aguardar ele desligar aqui. Vou estar ligando a lâmpada. Agora a lâmpada está ligada na tomada. Podemos ver que a lâmpada ligou após 15 segundos e vai ficar ligada durante 5 segundos. Então aqui concluímos um exemplo, né? Isso aqui poderia ser aplicado numa estufa, onde há necessidade de ligar resistência ou outra cargas, né? De forma de curto tempo, né? Mas claro, com sensores de temperatura para estar fazendo controle e outras implementações que a gente pode estar implementando aqui no projeto, né? Vou estar desligando a lâmpada. Desliguei. E vou trazer para vocês outro exemplo utilizando um botão. Eu montei aqui na protoboard um botão com 2 fios. Os 2 fios estão ligados em cada terminal do botão. Então temos um lado do botão está aqui e outro lado do botão está aqui. Eu vou ligar ele no exemplo aqui no pino 8. E no GND.
esse tipo de... Continuando o exemplo aqui, vou estar mostrando para vocês como implementar um botão para estar acionando esse relé. Então vamos definir aqui não vamos estar trabalhando mais com timer, né? O timer agora não é mais necessário. Nem o tempo. A definição do pino do relé mantemos. Agora vamos definir o pino do botão. Que no caso aqui está na porta 8. Deixa eu voltar aqui para a cena. Então aqui eu deletei, né? Porque estava dentro do loop. Deletei o setup, deixei só a declaração do pino. Estou agora definindo qual que é o pino do botão. No caso é o pino 8. Então temos o botão pino, btn pino 8. No loop, vamos definir agora o botão como entrada de sinal. Então, como não estamos usando um recurso de usar resistência como pull up e pull down, vou estar utilizando o próprio do Arduino. Aqui, se a gente estivesse utilizando um resistor externo, a gente declararia dessa forma. Vou tentar achar aqui para vocês o que seria esse pull up. Ah, exatamente isso aqui, ó. Internamente do Arduino, ele possui esse resistor, que é um nível lógico na porta que a gente escolhemos. Então, no caso aqui, ele sempre vai ser 5 volts. Então, vai estar vindo aqui 5 volts. Ele está interligado internamente entre a fonte e essa porta digital. Ele vai estar sempre alimentado através de 5 volts aqui. Então, aqui vai ter sempre um nível lógico alto. Quando pressionamos o botão, esse daqui ele vai para o nível lógico baixo, pois a corrente tende a correr onde que não tem resistência. Então, no caso aqui, o botão não tem resistência, né? Tende a zero a resistência aqui. Vai curto-circuitar o GND com a porta digital que estava em nível lógico alto. Não dá curto, pois temos porque temos um resistor para estar dissipando essa carga de curto-circuito aqui. Então, o GND não entra em curto com a fonte, pois existe esse resistor aqui. Então, temos a fonte, resistor, botão e o GND. Se ligarmos o GND direto nos 5 volts, sem passar por uma resistência, isso estaria entrando em curto. Mas isso não ocorre por conta desse resistor interno que existe. Tem como fazer isso de forma externa, que é mais seguro. Dessa maneira, temos o sinal de 5 volts, temos a porta digital, temos o botão e o GND. Os 5 volts sempre vai estar alimentando a entrada digital, enquanto o botão não está sendo acionado. Após pressionar o botão, esses 5 volts aqui ele vai entrar em curto com o resistor aqui, que vai estar em série, né? O resistor vai estar em série. Não vai dar curto, por conta desse resistor. E o nível lógico aqui não vai estar mais sendo 5 volts, vai ser 0 volts.
que é o caminho mais próximo. Se ele estivesse ao contrário, aqui em cima, ele sempre estaria no modo de pull-up, mesmo pressionando o botão aqui, se ele tivesse interligado aqui em cima. Como ele está interligado aqui embaixo, ele vai pegar o nível lógico 0 volts. Aqui. Aqui existe outra maneira de se demonstrar, né? Como eu não estou usando um resistor externo, eu vou estar utilizando esse resistor de pull-up interno. Então no Arduino já existe essa função. A gente declara essa entrada aqui como pull-up. E isso aqui só é utilizado em sinais de entrada. Sinais de saída não tem como declarar. Vou fazer um teste aqui para de besteira, né? Aí, ó, não tem como. Então, só sinais de entrada que a gente pode estar utilizando esse recurso. Dando sequência, no loop, eu vou estar fazendo a leitura digital desse botão. Certo? Esse botão está nesse pino. E vou dar uma condição para ele. Então, se esse botão, o nível lógico desse botão for igual a low, ou seja, ele está high, certo? Quando esse pull-up. Se ele chegar a ficar low, quando a gente pressiona ele vai para o nível lógico 0, o que eu quero que ele faça? Eu quero que a porta digital seja high. Digital right é o pino do nosso relé. Tenha nível lógico alto. Se não, é o else. Deixa aqui, não. Se não, nível lógico baixo. Porque eu estou forçando ele para nível lógico baixo. Né? Vamos carregar. Temos um erro aqui que é digital read. Aí colocamos tá. Vou colocar um delay aqui, né? Que eu quero que ele fique ligado, né? Então vamos definir de novo aqui o tempo. Ele vai ficar ligado. Ponto e vírgula. Aqui ele vai fazer a leitura do botão. Vai verificar se está nível lógico baixo. Senão, ele vai fazer a leitura. Deixa eu verificar aqui, porque ele está dando um erro. Ele não é declarado nesse escopo. Eu copiei só para... eu coloquei BNT aqui. É BTN. BTN. Vamos verificar. Tudo certinho. Vamos carregar na placa. Vemos aqui como condicionado. Se a gente pressionar o botão... Opa, tem um fiozinho que saiu aqui. Que é justamente da carga do relé, né?
certinho aqui, tá? Não sei se o botão tá com defeito. Vou fazer um teste. Entre o pino 8 e o GND. Ah, tá invertido aqui. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. O botão e o pino 8. Ele fica ligado durante 5 segundos. Depois desliga. Aí, funcionando. Vai mau contato aqui. O projetinho é isso mesmo, gente. Por isso que eu não ligo direto na carga antes de fazer o teste. Então temos aqui o sinal do relé. Provavelmente o defeito está aqui, ó. Aí, ó. Tá funcionando com mau contato aqui no fio. Vou ligar para a carga. Quando eu aperto o botão, liga a lâmpada. E desliga por 5 segundos. Aperto o botão. E fica ligado 5 segundos. Podemos colocar um sensor de movimento, sensor de proximidade, né? Sensor de luminosidade, né? Ao cair da noite, ele pode estar ligando a lâmpada, né? E ao amanhecer, ele pode estar desligando a lâmpada de forma automática ou através de um timer. Passou uma pessoa no corredor, por exemplo, ele fica 5 segundos ligado, vai ter um sinal recebendo isso, né? Depois de 5 segundos ou após não receber mais informação de movimento, ele desliga. Então é isso. Já estão passando mais quase 30 minutos nessa aula. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo e até a próxima.